Igreja, paz do Senhor. Amém. Estenda tua mãos para cá, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor, queremos te apresentar os dias da nossa oferta dessa noite. Pedimos a tua bênção. Que o Senhor venha multiplicar 100 vezes mais, segundo a tua palavra. E assim eu quero pedir pela vida dos teus filhos nessa noite, que eles sejam alcançados pelo teu favor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Eu quero dizer para vocês que eu ainda estou maravilhado com o culto de domingo, por tudo que o Senhor fez aqui no domingo. Quem esteve aqui no domingo? Maravilhado, pastor? Sim, a gente pode enxergar o cuidado de Deus com as nossas vidas, né? E isso é privilégio meu, privilégio seu, saber que no meio da nossa caminhada, no meio das nossas falhas, o Senhor ainda se importa conosco, né? Louvado seja Deus. Eu sou grato ao Senhor pelo cuidado de Deus com a igreja, né? Louvado seja Deus. Porque, como foi falado aqui no início, o Senhor é aquele que nos sonda, nos conhece, e ainda que não haja uma palavra na tua boca, o Senhor tudo sabe, né? Então, se tem alguém que te conhece, não é você, é o Senhor, né? A gente viu que o Senhor fez no domingo, simplesmente porque Ele te amou primeiro, Ele nos amou primeiro, e isso é só Deus, só Deus. E Deus deu para a gente mais uma semana, para que a gente, pense mais, melhore mais, porque isso cabe a nós, algo que Deus não vai intervir, vai nos dar oportunidade para que nós possamos reconhecer e querer ser mudado, ser transformado, ser restaurado, curado, pelo Senhor. Isso é maravilhoso. Eu sou grato a Deus por isso. Desde domingo eu estou agradecendo ao Senhor todo instante por esse cuidado de Deus. Porque assim, por mais que a gente cuide, a gente fale, mas Deus não falha. Deus é perfeito em tudo o que Ele faz. Louvado seja Deus. Eu quero hoje estar ministrando uma palavra no nosso coração, que se encontra lá no livro de João, capítulo de número 3, verso de número 4. Só o meio de a gente de verdade conhecer o que Deus tem para nós, só um meio de verdade da gente procurar estar no centro da vontade de Deus, do querer de Deus, que a gente possa verdadeiramente reconhecer o Senhor, não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa na minha vida e na sua vida. Conhecer Ele só pelo que Ele faz é passageiro, você vai receber e vai embora. Mas reconhecer por quem Ele é, você não mais vai querer ir embora. Você vai querer permanecer cada dia mais se descobrindo no Senhor, se aperfeiçoando no Senhor. E esse texto traz essa resposta para nós nessa noite, e eu queria compartilhar com você, amém? Você que encontrou, pudesse colocar de pé em nome do Senhor, João capítulo de número 3, verso de número 4, louvado seja Deus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Como foi falado aqui já no começo do culto, se alegre, glorifique a Deus pela oportunidade, mais uma vez, a qual o Senhor tem te concedido, Às vezes a gente nem percebe, mas a gente pode enxergar o cuidado de Deus, Louvado seja Deus. Amém? Queria que você acompanhasse aí. Nicodemos então questionou o Senhor: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Então disse Jesus: em verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito.
não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito: deveis nascer de novo, porque o vento sopra onde quer, você escuta o seu barulho, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim ocorre com todos aqueles que são nascidos do Espírito. Então disse Nicodemos: como pode acontecer isto? Então disse Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes as verdades? Amém? Pode sentar. Louvado seja Deus. Vamos orar, falar com Deus. Prometo ser breve, né? Falar somente o que Deus colocou no meu coração para esta noite. Amém? Que você saia daqui entendendo o que Deus quer falar com você, né? Em nome de Jesus. Eu sempre digo que não adianta vir à igreja se você não vir entregar um culto racional ao Senhor. O que é um culto racional? É você sair da sua casa e saber o que veio fazer ao Senhor. E quando você tem esse entendimento, então você sai de verdade suprido pela palavra de Deus, né? Louvado seja Deus, com um entendimento da parte do Senhor para colocar, ou seja, para agregar a sua vida cotidiana, né? Louvado seja Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite pelo teu cuidado, pela tua palavra. Em nome do Senhor, eu quero te pedir que neste lugar, Senhor, onde o Senhor encontrar um coração aberto, uma mente cativa no Senhor, que a palavra possa tocar o seu coração. Nós queremos já te agradecer por esta palavra, a qual o Senhor já assentou no meu coração, que ela possa de verdade tocar o nosso interior, porque nós precisamos todos os dias ser tocados por Ti, e que esse toque, Senhor, ele seja um toque transformador, de dentro para fora. Nós não queremos nos apresentar exteriormente, porque exteriormente é passageiro. Nós queremos nos revelar interiormente, para que seja manifesta a glória do Senhor em nós. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Estava lendo hoje esse texto em casa, e ainda impactado com o culto de domingo, como eu acabei de falar para os irmãos, e o Senhor falava ao meu coração que é um tempo de um novo nascimento em nós. Por quê, pastor? Porque às vezes a gente, no meio da nossa caminhada, do nosso tempo de evangelho, no nosso tempo de convívio dentro de uma igreja, dentro de alguns costumes ou doutrinas, nós, no meio dessa caminhada, perdemos um pouco da nossa identidade, quem de verdade somos, para que nós viemos a essa terra, qual é a finalidade, qual é o propósito. Tudo isso acontece no meio de uma caminhada, dentro daquilo que o Senhor já determinou para nós. Por quê? A palavra do Senhor é muito clara quando diz que no final do tempo o amor de quase todos esfriaria. Por quê? Porque ele já sabe, ele já conhece, ele já ouviu, ele já provou, e por aí vai, né? Tudo isso que é ministrado, que é falado todos os dias, eu já sei, eu já ouvi, alguém já disse, eu já consegui enxergar em alguém, sabe? E parece que acaba acontecendo em nós um desgaste, essa que é a palavra, um desgaste espiritual, porque eu já sei tudo. Mas esse saber tudo não tem a ver com Deus, tem a ver com a gente. E esse é o grande perigo, porque a Bíblia vai dizer que Jesus, ele, quando esteve nessa terra, o que ele veio fazer? Salvar, curar, libertar e nos dar a garantia de uma vida eterna ao seu lado. Esse foi o propósito de Deus sobre essa terra. Esse foi o propósito de Deus enviar o único Filho à terra para salvar uma humanidade pecaminosa, perdida nos seus próprios caminhos e delitos, né? Essa foi a finalidade de Deus, trazer o resgate, aquilo que um dia Ele criou e que Ele mesmo fez a sua imagem e a sua semelhança, né? E o homem, no meio da sua caminhada, ele se perde,
Simples assim. Por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso, ele nos engana, sabe? Às vezes a gente acha por ter um tempo, né, por ter uma leitura da palavra, isso já basta. Não, nada disso é favorável se não for aproveitado em nós. Se essas coisas que nós já aprendemos no meio da nossa caminhada, se ela não for colocada dentro de nós para ser executado, para nada serve. Só foi uma leitura, só foi uma simpatia por alguma coisa, por alguma história que a gente ouviu, até mesmo ministrou, algumas bênçãos que recebemos, e fica nisso. Simples assim. O interessante desse texto é que quando nós vamos falar de Nicodemos, nós não estamos falando de uma pessoa qualquer. Nós estamos falando de um mestre, alguém que tinha conhecimento, profundidade a respeito da lei, da palavra de Deus, a ponto de ele olhar para Jesus e quando ele via os prodígios, o que Jesus realizava, mexia com ele. Ou seja, ele olhava tudo aquilo e falava assim: não é possível. Eu tenho estrutura, eu tenho ensino, eu tenho eu tenho uma caminhada toda dentro da palavra de Deus, da lei, eu ensino, mas o que esse homem faz chama a atenção de Nicodemos. E aí a Bíblia diz, por ele ser mestre, ser um doutorado, alguém de uma grande importância ali do Supremo Tribunal dos Judeus, ele incomodado, né? A palavra certa é essa, veio sobre ele um incômodo a respeito de quem era Jesus. E isso é bom, porque quando ele olha para ele com todo o seu conhecimento, com toda a sua carreira, ele olha para Jesus na sua simplicidade e olha para ele e fala: eu preciso conhecer esse Jesus que realiza tudo isso. Porque quando ele olha para Jesus, ele vê que a simplicidade de Jesus contagiava, trazia resposta, trazia mudança, trazia cura, trazia restauração, trazia vida para aquele que estava morto. Isso incomoda Nicodemos, e é bom, porque a Bíblia diz que uma certa vez, então, incomodado, Nicodemos precisa ir até Jesus. Então ele espera anoitecer, mais ou menos assim, para que ninguém o visse, saindo ao encontro de Jesus para ter com ele. E ele vai falar com Jesus. E o que deixa ele intrigado é: vem cá, ninguém pode fazer o que tu faz se Deus não for com você. E aí Jesus então para, e creio eu, a Bíblia não diz isso, mas de repente Jesus olha para ele e se alegra com essa pergunta. Porque deixa eu falar uma coisa para você: Jesus, ele sempre vai se alegrar quando você tiver interesse em saber quem ele é, o porquê há grandes manifestações através do nome de Jesus. Então sempre vai existir uma alegria no coração de Deus, porque quando não há mais interesse em saber quem é Jesus, então aí é problema. Mas quando nós olhamos para Nicodemos, alguém que já era culto, era inteligente, estudado, formado, ele sai na calada da noite, ele vai ao encontro de Jesus. Olha só. E a pergunta que deixa ele meio que sem direção é: vem cá, da onde vem tanta autoridade? Porque veja bem, pelo que eu conheço, ninguém pode realizar esses feitos que tu faz se Deus não for com ele. Jesus, na sua simplicidade, diz para ele: então, Nicodemos, uma coisa é certa, é preciso nascer de novo. Sabe, Jesus chegando para alguém que era um doutor da lei e dizer para ele assim: é simples, só precisa nascer de novo. Imagina isso. Isso entra na cabeça de Nicodemos, aí ele entra em parafuso, porque ele fala: peraí, como é que eu vou nascer de novo sendo velho? Como é que eu torno o ventre da minha mãe para nascer novamente? Jesus falou: não, tu não entendeu nada ainda.
Tu pensa que sabe, mas não sabe nada. Tu pensa que é alguma coisa, mas na verdade tu não é nada. Era mais ou menos assim. Nicodemos agora, ele vai buscar as escrituras para tentar entender o que é nascer de novo. E aí, se nascer de novo, deixa eu falar uma coisa para você. Não tem a ver com você, tem a ver com ele. Só pode nascer de novo aquele que tem o desejo no coração de andar debaixo da obediência de Deus. Não dá para nascer de novo sem obedecer os princípios de Deus. Não tem como. Então, quando Nicodemos vai até o Senhor e diz para ele: olha, como é que eu faço? Porque a minha idade já não permite, não tem condição. Jesus fala: para, não entendeu nada ainda. Tu só é um religioso. E religião, meu irmão, ela só vai te dar doutrinas, segmentos e algumas coisas que vai confortar o teu ego. Mais ou menos assim. Religião é isso. Ela vai te manter dentro de algumas doutrinas, de alguns segmentos estabelecidos pela própria religião. Mas Jesus diz: eu sou o caminho. Eu vim para dar vida, eu vim para curar, vim para libertar, vim para trazer entendimento. Louvado seja Deus. Jesus não se intitula uma religião. Ele diz: eu sou o caminho para você, eu sou a vida para você. Louvado seja Deus. Muitas das vezes nós andamos vivos mortos. É mais ou menos assim. O que é ser vivo morto, pastor? É você ter vida, mas não saber de que forma usar essa vida. Porque quando nós vamos olhar para Nicodemos diante de Jesus, ele se perde. Ele fala: mas como assim nascer de novo? Jesus disse: meu irmão, você não aprendeu nada ainda. Nascer de novo, vou explicar para você o que é. É preciso nascer na água e depois no Espírito. Você está entendendo? Nós estamos vivendo um tempo o qual isso parece que para muitos já não mais importa, esse novo nascimento. Nós achamos que o Evangelho ele é um meio de que a gente tem que agregar alguns anos para ter uma certa experiência e dizer: eu sou crente. Não. O Evangelho não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Então é necessário aprender com Ele. E esse aprender com Ele é o que Jesus está dizendo: nascer da água e nascer do Espírito. Nascer da água é reconhecer que os seus pecados, as suas falhas, os seus defeitos, o seu eu, o seu entendimento, o seu conhecimento precisa morrer em Cristo. Quando isso de verdade for entregue ao Senhor, essa morte carnal nossa for sepultada no Senhor, então haverá um nascimento no Espírito. E é onde nós iremos aprender sobre a divindade de Deus, sobre a santidade de Deus, sobre a obediência da palavra de Deus, daquilo que de verdade Deus tem para mim e para você. Então aí vem um novo nascimento. E aí Paulo vai gritar: não mais eu, mas em Cristo vive em mim. Porque falar que Cristo vive em mim é fácil, mas ninguém pode ter Cristo se não nascer de novo. Ou seja, as velhas práticas, os velhos costumes, as velhas doutrinas, os velhos pensamentos, ei, esquece, joga no mar do esquecimento. Deixa de viver a velha criatura para ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando Nicodemos vai diante de Jesus então e vai questionar a respeito desse nascimento, Jesus vai dizer: meu irmão, precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai entender. Louvado seja Deus. Sabe o que eu aprendo nesse texto? É que muitas pessoas hoje, e eu digo isso no geral,
Pessoas que um dia estiveram com o microfone na mão, que estiveram intercedendo, que estiveram adorando, que estiveram servindo, fazendo um monte de coisa, e hoje não mais, é porque ainda precisam nascer de novo. Como assim, pastor? Porque a palavra ela é muito clara. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada. Quando há um novo nascimento, nada mais te tira da presença do Senhor, nada mais te afasta do caminho do Senhor. Você vai querer estar perto, você vai querer aprender, você vai querer crescer, você vai querer. Louvado seja Deus. Pastor, mas às vezes eu ouço umas vozes, mas não é de Deus. Porque a de Deus é aquele que colocou a mão no arado. Não olhe para Deus. Esse é o que nasceu de novo. Louvado seja Deus. A vontade vem, é verdade. O medo vem, é verdade. Mas nada disso se compara com o amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos o texto, Jesus vai repreender Nicodemos. E ele vai dizer: vem cá, tu é mestre em Israel, ou seja, tu está ensinando, mas não aprendeu nada. Tu está querendo doutrinar pessoas, mas ainda não foi doutrinado. Louvado seja Deus. Por isso a Bíblia diz hoje que há entre nós fracos e doentes. Por quê? Porque nós queremos ensinar, nós queremos doutrinar, nós queremos falar, mas sem um novo nascimento não dá. Louvado seja o nome do Senhor. Existem pessoas, e eu digo no geral, que elas vêm para a igreja achando que Jesus é uma caixinha de surpresa, sabe? Porque ela já correu tudo e eu vou lá em Jesus agora. Porque diz que ele faz, diz que ele pode, diz que ele muda. Mas espera aí, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes a gente chega assim, é verdade, mas chegar assim não é problema, porque até então você não o conhece. Mas a partir do momento que você o conhece, não pode mais ser assim, porque nós precisamos adorar Jesus não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. Louvado seja Deus. Enquanto nós só esperarmos em Deus, sem ter o que oferecer para Deus, eu preciso nascer de novo. Louvado seja Deus. Sabe, o novo nascimento é a coisa mais bonita que tem, sabia disso? Um casal quando casa, recente, o sonho deles é ter um filho, sim ou não? Até existe amor, até existe alegria entre eles, não é verdade? Existe ali um compartilhamento de vida, não é verdade? Mas a expectativa está em gerar uma nova vida, um nascimento de um filho, não é verdade? E aí, olha só como é que é o negócio. A mulher, para gerar, ela passa por um processo de 9 meses. E esses 9 meses tem problema, não é assim? Ela chora, ela tem dor, ela isso, ela aquilo, corre para o médico, volta, inventa que está com vontade de comer um monte de coisa, às vezes nem é, mas tem que comprar. Eu queria tanto isso, queria nada, está abusando, mas você vai lá e compra, não é? Até chegar a hora do parto, dói, né? Tem mulheres aí que, pelo amor de Deus, mas quando nasce, que você olha a carinha do neném assim, a mãe é a primeira dele, ela esquece tudo, é um novo nascimento ali, ó. E ela vai cuidar com o maior carinho, ela vai ensinar, ela vai doutrinar, ela vai amamentar, não é assim? Assim precisa ser a palavra de Deus, irmãos. A palavra, uma vez ministrada, ela tem que tocar o nosso coração, para que a gente venha a ser
todos os dias avivados, fortalecidos no Senhor. Louvado seja Deus. A gente sempre fala aqui que existe uma diferença em escutar a palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus. O escutar, você pode escutar diversas vozes ao mesmo tempo, mas ouvir é diferente. Ouvir é aquilo que entra no teu ouvido e você grava. O escutar não, você escuta aquele que você já esqueceu, só escutou. E a palavra do Senhor, ela precisa ser ouvida. A gente precisa absorver ela dentro de nós, porque essa absorção é que vai trazer em nós uma nova vida, um novo nascimento. Todos os dias nós seremos avivados pela palavra de Deus. É ela que vai nos motivar a caminhar, ela que vai nos motivar todo dia a obedecer, ela que vai nos motivar todo dia a fazer algumas mudanças em nós. A palavra. Louvado seja Deus. O interessante é que quando Jesus está falando com Nicodemos, ele dá um exemplo. Olha, o vento sopra onde quer. Você escuta o seu barulho, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são todos os que são nascidos pelo Espírito. Você vai ouvir muita coisa, o vento vai soprar para lá, para cá, mas você está ali. Por quê? Porque sobre você há um novo nascimento em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. O que nós precisamos entender nesse tempo, que não é quem eu sou. Sabia disso? Deixa eu falar uma coisa para você aqui, só para você. Quando Satanás foi tentar Jesus, ele disse assim: se tu és, não, irmão, eu sou. Ele não precisou se justificar. Não, pera aí, não, eu sei quem eu sou. O grande problema é que quando a gente não nasce de novo, a gente precisa sempre se justificar. A gente precisa buscar algumas justificativas para dizer que é. Não, meu irmão, eu sou, e ponto final. Porque ele já disse que eu sou. Louvado seja Deus. Então essa dúvida, ela não pode estar dentro do nosso coração, porque nós nascemos de novo. E são essas dúvidas que hoje, pela falta de entendimento do povo de Deus, o povo vem perecendo todos os dias. Às vezes nós carregamos alguns fardos que não são bons. Por quê? Por falta de conhecimento. Louvado seja Deus. Enquanto nós não entendemos essas coisas, e o que nos faz entender, pastor? Efésios capítulo de número 3, verso de número 19, é o que vai fazer você entender o que é um novo nascimento, o que é nascer de novo. E assim, entendendo o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Olha só, aparentemente Nicodemos tinha conhecimento, aparentemente Nicodemos, por ser um doutor, alguém que ensinava, sabia tudo, mas na verdade o que nós precisamos é entender que o amor de Cristo por nós é o verdadeiro conhecimento que precisamos. Para quê? Para que venhamos ser preenchidos. O que é ser preenchido? É não ter falta de nada.
Se eu ainda preciso buscar alguma coisa para preencher algumas coisas, é porque eu ainda não conheço Jesus. É porque eu ainda não aprendi a amar Jesus. Jó vai dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu sei quem tu és. Saber de ouvir é uma coisa, mas saber quem Ele é ter um relacionamento com Ele, é ter uma intimidade, é ser profundo com Ele. Louvado seja Deus. Por quê? Porque quando nós entendemos isso, Ele é poderoso para fazer infinitamente, muito mais, abundantemente, além daquilo que você precisa. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo que nós estamos vivendo hoje não é tempo mais de prometer alguma coisa. É tempo de nascer de novo, porque ainda dá tempo. Através desse novo nascimento em Cristo, fica tranquilo, Deus vai realizar tudo aquilo que você precisa. Mas nós precisamos, na verdade, nesse tempo, Senhor, me ajuda, porque de repente sozinho não vou conseguir, porque eu vou estar que nem Nicodemos, achando que já sei de tudo, mas diante de Jesus nós vamos sempre aprender com Ele. Louvado seja Deus. Mais um ano está findando, nós estamos no último mês desse ano. E a pergunta que eu quero fazer para nós nessa noite: como foi esse ano? Você e Deus. Talvez seja um tempo de reflexão para nós, porque vai entrar um outro ano, os problemas vão vir, as dificuldades vão aparecer. Não pensa que Deus vai fazer assim, não, vai vir problema, meu irmão, vai ter luta, vai ter dificuldade, mas em todas essas coisas, aquele que está em Cristo Jesus tem providência de Deus. Por isso eu não estou no governo A, não estou no governo B, eu estou em Cristo. Louvado seja Deus. Que a gente possa, nessa noite, hoje é terça-feira ainda, né? Terça-feira. Está só começando a semana. De repente nós chegamos aqui hoje como Nicodemos, cheio de perguntas. Senhor, por quê? Senhor, como? Por que tem que ser assim? Por que não daquele jeito? Por quê? Vamos esquecer esses porquês. Vamos pedir: Senhor, eu quero nascer de novo. Não é o tempo que vai definir quem você é, é quem você é que vai definir o tempo. Louvado seja Deus. Por quê? Porque muitos já disseram para mim e para você: esse ano não passa, vai parar. Mas o Senhor está dizendo: ainda tem vida, ainda tem vida. Louvado seja Deus. Amém? Que você nessa noite receba essa palavra no teu coração. Domingo nós vamos ter o privilégio, se o Senhor assim permitir, de renovar a nossa aliança com Ele, o corpo, o sangue. Que você lembre no domingo: Senhor, obrigado, o Senhor cuidou de mim. Talvez, se tivesse sido no domingo, para onde eu iria? O Senhor me deu a oportunidade de nascer de novo. Louvado seja Deus. Amém? Aplaude o Senhor em nome de Deus.